da mensagem da pregação do Evangelho e saiamos daqui enlouquecidos por essa loucura. Saiamos daqui quebrando essas amarras que nos impõem a cada dia de viver certinho dentro do politicamente correto. Se isso militar contra uma visão de eternidade, se isso militar contra um evangelho eficaz, eficiente, que desperta o homem para a eternidade, nós não queremos ser assim. Desperta-nos nesta manhã para sairmos de dentro de nós mesmos e entendermos que o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu e se assentou à direita da majestade, reina de lá através de um povo chamado pelo Senhor de igreja, mas que um dia o Senhor voltará por esse mesmo povo. Um dia o Senhor voltará por esse mesmo povo. E não podemos viver apenas em função das nossas necessidades supridas aqui nesta terra. Ajuda-nos a entender isso, porque vamos participar da mesa do Senhor. Vamos comer desse pão, vamos beber desse cálice. E esse ato nos fala, a tua própria palavra nos diz, que todas as vezes que comamos desse pão e bebamos desse cálice, estaremos anunciando a loucura da cruz, estaremos anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor retorne. Estaremos fazendo um ato profético, estaremos olhando para trás e diremos, isto já se cumpriu. Estaremos olhando adiante e diremos, isto está por vir. E queremos viver assim, queremos viver dessa maneira, para que não se cumpra em nós a palavra que diz que se vivermos unicamente pelo trabalho, pelo dia a dia, pelo comprar, pelo pagar, pelo possuir, sem uma perspectiva correta, sem uma visão de eternidade, seremos os mais infelizes e desgraçados dos seres humanos, porque teríamos acreditado em uma mentira. Por isso, nesta manhã, acorda-nos, desperta-nos, para abrir os nossos olhos e alinhar a nossa vida, o nosso dia a dia, desde quando nos levantamos, pegamos o carro, o ônibus, vamos para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Se é que estamos vivendo como o mundo vive, pensando unicamente no trabalho, no salário, no dinheiro que entrará, para poder comprar, pagar, viver melhor. Que nesta manhã o Senhor nos arrebate. Diga, me arrebata, Senhor. Arrebata a minha mente, arrebata o meu entendimento, dentro de uma harmonia bíblica, sem desvairamentos, sem delírios mentais, emocionais. Queremos colocar-nos alinhados, toda a nossa vida alinhada para um fato, para um evento, que independentemente da doutrina, do ensino, da pregação, esse evento acontecerá. O teu retorno, o teu retorno, o teu retorno. Levante seus braços e diga como diz o livro de Apocalipse: e o Espírito e a igreja dizem, vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga isso, porque a Bíblia diz que o Espírito e a igreja dizem, vem. Ora, vem Senhor Jesus. Vem. Aqui está um povo que te espera. Aqui está um povo que trabalha para que tu venhas.
Aqui está um povo que nesta manhã dará um passo adiante, no comprometimento, na atitude de preparar o teu retorno. Te amamos, te adoramos. Retira de nós o medo, retira de nós a ansiedade que esse dia possa nos trazer, retira de nós a angústia de termos que te ver olho nos olhos, cara na cara, e coloque em nós um desejo de santidade, coloque em nós uma decisão firme de te buscar, te amar, te servir e te colocar de verdade acima de todas as coisas, porque o final da história será esse grande momento. Te amamos. Adore ao Senhor por isso. Adore ao Senhor porque não somos dos que dizem comamos e bebamos que amanhã morreremos. Adore ao Senhor porque naquele dia a Bíblia diz que você vai cantar em torno da morte e da sepultura. Você cantará o cântico da vitória dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Glorioso Senhor, glorioso dia que temos muitas vezes perdido de vista e nos desgastamos tanto. Mas nesta manhã, Espírito Santo, leva-nos como igreja a cumprir a palavra do Senhor que diz: e o Espírito e a igreja dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Diga para Ele que esse dia é um dia esperado por você. E se esse dia lhe mete medo, resolve esse medo hoje aqui nesta manhã. Se você estava vivendo sem essa perspectiva, coloque essa perspectiva na sua vida a partir deste dia. Te amamos. Não se distraia. Se está de olhos fechados, continue com seus olhos fechados. Levantemos os nossos braços e adoremos ao Rei, aquele que reina e vive para sempre, e que disse: porque eu vivo, você também viverá. Para que você esteja comigo e se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono ao lado do meu Pai. Adore, adore. Bendiga o santo nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Messias. Adore ao Senhor. Vale a pena entregar tudo que somos e temos. Vale a pena viver para Ele. Vale a pena. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Música que nós apresentamos diante do Senhor. A origem foi um coração que te conhece. Passou pela nossa mente, filtrou no nosso coração e nós apresentamos esse cântico como algo nosso, genuinamente do nosso próprio coração. Te amamos, te amamos, te queremos acima de todas as coisas. Não há Deus como o Senhor. Tu és único. E por isso nesta manhã, Senhor, nós queremos ser envolvidos ainda mais. Queremos responder, corresponder às expectativas que Tu tens de nós, como igreja, de forma coletiva, como homens, mulheres de Deus, de forma individual. Obrigado, meu Senhor, muito, muito obrigado por esta manhã, por cada uma das pessoas que aqui estão, por aqueles que não puderam vir, pelos nossos convidados. Muito, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Messias, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Vamos aplaudi-lo? Veja assim, desde quando eu era novo convertido, lá na igreja Batista Nova Esperança, aonde foi confirmado o meu chamado, quando eu voltei dos Estados Unidos, com os 2 sonhos que hoje se tornaram um grande sonho, essa senhora faz parte dessa minha história. E uma convidada da terra, e eu fico feliz com sua presença depois de tanto tempo que a gente não se via. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vamos aplaudir ao Senhor. E ela é mestre, eu vou ter que caprichar na pregação, porque negócio complica. Quem mais está de convidado lá? A moça ficou de pé, fica de pé. Quais são os convidados? Fiquem de pé, por favor, para não ir por um. Fica de pé. Quem mais está aqui como convidado nosso? Vamos aplaudir ao Senhor, vamos lá. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tá? Se você que está perto pergunta, você tem GF? Se não, dê o endereço lá da Batista Campos para essa pessoa. Que foi? Ora, fica de pé, menina, menino. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Prazer te receber. Como é seu nome? Teu nome? Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Tá? Tem mais alguém? Sejam bem-vindos, tá? Não vamos participar da ceia nesta manhã. E não... Eu quero falar de algo que o próprio texto de 1 Coríntios 11 diz, que todas as vezes que nós comamos deste pão e bebamos deste cálice, nós estaremos fazendo 2 coisas. Nós estaremos olhando para trás, estaremos dizendo que Jesus morreu, estaremos dizendo que Ele foi sepultado, estaremos dizendo de que Ele ressuscitou, que subiu aos céus, se assentou à direita do Pai. Isso já aconteceu. Por isso diz, vocês estarão anunciando a morte do Senhor. E a morte do Senhor é isso tudo. Aí disse, e olharão para diante. Farão isso até que Ele venha.
estaremos dizendo: Ele volta. Ele volta. E talvez nós, no nosso dia a dia, nessa luta diária, né? Não é brincadeira não, né? Jovens, faculdade, estudo, profissão, se formando, né? E o que os pais cobram, né? Que se preparem para ganhar bem, porque o sonho do pai é ver o filho bem sucedido, tendo êxito, e não há nada de errado nisso, completamente certo. E o pai, e os nossos pais trabalhando, dando um duro, contas para pagar, e enfim, né? Querendo sempre ter uma vida melhor. E também não há nada de errado nisso. É perfeito. Mas também talvez tenhamos no dia a dia perdido de vista um acontecimento. Jesus volta. E você não precisa ficar tão em silêncio assim. Bom, melhor seria que você dissesse: glória a Deus, aleluia, em vez de ficar meio espantado assim: eita caramba, será que ele volta mesmo, né? Mas ele volta. E isso é uma loucura. Eu comecei de manhã na abertura lendo 2 textos. Um deles diz: a palavra da cruz é loucura. E a palavra da cruz não é cruz. A palavra da cruz é toda a mensagem do Evangelho. Essa é a palavra da cruz. É loucura. E o outro texto diz: visto que como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, quando eu falo que é uma loucura, não diga que eu estou dizendo que é uma loucura. Eu estou repetindo que a Bíblia diz que nós temos que ser uma loucura. Que se como igreja não vivemos essa loucura, provavelmente não estejamos fazendo diferença alguma. E não haja nada a diferenciar entre aquilo que chama-se de igreja, povo de Deus, com qualquer outra coisa que tiver aí fora. Eu dizia que nesta loucura o politicamente correto não tem vez. Então há momentos em que nesta loucura nós temos que nos contrapor a tudo que estão querendo nos imprimir, através de leis, de educação, seja lá como for. Porque senão não estamos entendendo o que é a loucura da cruz, nem a loucura da pregação do Evangelho. E dentro dessa loucura, como chegar a falar com seus professores, com determinadas pessoas com as quais você se relaciona, de que Jesus Cristo voltará e que temos que estar preparados para isso? Como? Pode dizer: está doido? Até porque a própria igreja evangélica perdeu essa mensagem. A única coisa de que se fala hoje é de bênção, de prosperidade. A única razão pelas quais as pessoas procuram Deus é porque Deus vai abençoá-las de alguma maneira. E é verdade que Deus vai abençoá-las. E é verdade que Ele vai prosperá-la. O erro está em buscá-lo unicamente por essa razão. E então perdemos de vista todo um projeto que vai culminar com um momento final, que é um evento, não é uma doutrina. Por isso que eu não vou ensinar sobre isso, porque aí começamos a divagar. E a tribulação, e é antes ou depois, e o arrebatamento, e como que vai ser? E começamos a divagar. Enquanto isso, podemos estar transformando um evento que simplesmente tem que ser aceito como um fato,
e queremos colocá-lo dentro de conceitos, argumentos, e nos perdemos. Nos perdemos, que digo, perdemos de vista a questão. Nós temos uma visão. A nossa visão diz assim: lá diz, vivendo no reino de Deus. E talvez aqui a esta altura, porque também cometemos aqui o mesmo erro da igreja evangélica no geral, trazemos o evangelho para o aqui e o agora, e está certo, como solução dos problemas no sentido de viver esse evangelho, e está certo. Mas talvez estejamos desfocados um pouco. E eu queria fazer esse ajuste agora. Porque quando nós falamos vivendo no reino de Deus, e isso é verdade, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, quando Jesus começa, ele aparece, e a primeira palavra dele na pregação disse: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E ele traz a realidade do reino, e quando diz está próximo, não está falando em termos cronológicos, e sim como uma realidade acessível. O reino de Deus está próximo, está perto de você, é algo acessível, e ele começa a ensinar sobre o reino. E no capítulo 17, versículo 20 e 21, fizeram uma pergunta para ele sobre o reino. E ele disse: o reino de Deus não é divisível em aparência. Você não vai dizer, está ali, porque ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele traz uma realidade de um governo que passa a nos habitar. Esse reino passa a ser algo que você e eu deveríamos manifestar, porque ele passou a nos habitar. E então temos a mensagem de que o reino de Deus tem que ser manifestado aqui e agora. Mas existe uma doutrina e igrejas inteiras que abraçam o que passou a ser chamado de o reino agora. E essas igrejas, ou essas que seguem essa linha escatológica do reino agora, que pode ser confundido conosco, quando nós falamos vivendo no reino de Deus, e a ênfase que fazemos ao reino de Deus aqui e agora para ser expressado e vivido, pode ser confundido, especialmente pessoas que são mais curiosas e vão para a internet e começam a pesquisar e encontram essas linhas. O que o reino agora diz? Que Jesus veio, trouxe esse reino e acabou. Agora esse reino tem que ser manifestado, e negam a volta de Jesus, porque ele já veio. E eles dizem, e bom, não vou explicar aqui, mas não é o nosso caso. O nosso caso é este. Como entendemos essa questão do reino de Deus? É que hoje ele nos habita. A Bíblia diz que o reino de Deus é pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, o governador do reino, ele nos habita. E como igreja temos que manifestar esse reino na sociedade. Mas esse reino que agora nos habita, ele é manifestado em parte. Nós aguardamos uma plenitude desse reino. Nós aguardamos uma manifestação perfeita desse reino.
desse reino que nós já manifestamos em parte no nosso dia a dia, mas sempre vamos estar sendo limitados pela nossa imperfeição, pela nossa humanidade, pela nossa luta, mas como igreja estaremos manifestando esse reino que já nos habita, para que um dia, quando Jesus voltar, esse reino que já nos habita, nós o habitaremos em perfeição e em plenitude. E eu vou lhe repetir, para que você não pense que quando nós estamos falando o reino de Deus, estamos dizendo que aqui vai acontecer tudo através de nós, a igreja. Nós temos a obrigação, nós temos o dever de manifestar o governo de Deus que já habita em nós. Nós temos o dever como igreja de manifestar na maior densidade possível um reino de Deus no qual nós já estamos e conhecemos. E esse reino tem que ser manifestado aqui e agora. E como igreja nós temos que influenciar com os valores desse reino a uma sociedade que está doente. Mas esse reino que habita em nós terá uma plenitude, acontecerá de uma forma completa e perfeita quando Jesus voltar. Mas até lá eu não posso utilizar a Bíblia como um livro de escapismo, eu não posso ficar me escondendo no sentido de que Jesus vai voltar e eu não tenho que fazer nada aqui a não ser esperar que Ele volte. Porque Jesus disse que como igreja nós estaremos manifestando, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como feita nos céus. Temos uma missão, a missão de expressar da forma mais densa possível um reino de Deus que já é realidade aqui e agora e que se manifesta através da igreja. Mas isso será apenas em parte, porque chegará um dia quando Jesus, o Rei, voltar, que então esse reino se manifestará em plenitude, será perfeito. E esse reino que agora nos habita, nós então habitaremos nele para sempre, para sempre e para sempre. É disso que trata. Pode aplaudir? Sim, sim, pode ser, pode ser. Essa explicação, esse esclarecimento é necessário, porque enfatizamos tanto o reino e a vida do reino, que pode dar a impressão de que nós estamos acreditando em algo a mais, em algo depois, como a eternidade e o céu. Só não me pergunte sobre o céu, que aí é que muita gente viaja, aí é que muita gente se perde, nessas divagações. Quando eu penso que Jesus volta, eu não tenho que divagar, eu tenho que tê-lo como um fato, como um acontecimento, que não depende da minha doutrina, da corrente escatológica que eu abracei, que como será o arrebatamento, se será nos céus, se depois do arrebatamento vai ter vida aqui, vai ter chance de salvar-se ou não se salvar. A única coisa que a mim me cabe é estar preparado, só, e manifestar esse reino aqui e agora, até quando ele se manifestar em plenitude. E isso é a função da igreja. Mas que ele vem, ele vem. Mas que ele volta, ele volta. E esse dia vai ser o grande dia. Esse dia vai sacudir tudo como nunca foi sacudido nada. Nesse dia. E a Bíblia diz que todo olho o verá. E será nesse dia que quem não quis vai reconhecer. Não sei se vai ser tarde, não sei. Mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso é maluco. Isso é uma maluquice para a mente natural, para a mente científica, para o intelecto humano, que só se limita a suprir
as carências e as necessidades humanas, e tudo não passa do que estamos vivendo aqui e agora. Para essas mentes, isso é uma loucura. Só que nós talvez tenhamos perdido essa loucura. Talvez nós estejamos vivendo certinhos, como a mente humana, unicamente envolvidos com o suprimento das nossas necessidades. Os pais cobrando dos filhos que se preparem porque precisam ser bons profissionais, profissionais de sucesso e ganhar um bom dinheiro para viverem bem. Os pais se esforçando em trabalhar para suprir a sua família, pagar suas contas, e dia após dia levantam, passam o dia, dormem, levantam no dia seguinte, e dia após dia não pensam em outra coisa a não ser no suprimento das necessidades e nos cuidados da vida. E Deus é para eles, ou talvez para nós, aquele em quem nós cremos e vai nos ajudar a suprir essas necessidades. E estamos vivendo assim dia após dia, sem nos preocuparmos, sem pensar de que Jesus Cristo volta. E eu não quero aqui entrar por algumas linhas, alguns textos, mas ele disse que ele virá e não vamos prestar contas para ele. Será uma prestação de contas. Mas quem inventou essa maluquice? Eu vou usar essa palavra, tá? Por quê? Porque é loucura. E precisamos assumi-la. Eu gostaria que ao sair daí dessa porta e voltarmos para casa, saiamos menos comportadinhos socialmente de como entramos, menos arrumadinhos politicamente correto de que como entramos, e sejamos tomados por essa loucura da pregação do Evangelho, de algo maior do que simplesmente você ganhar um bom dinheiro, ter uma boa casa e uma família arrumada e você viver bem na sua vida, que é o grande sonho da maioria dos evangélicos e a única razão pela qual buscam a Deus desesperadamente. E Jesus disse algumas coisas esquisitas. Por exemplo, eu vou ler algumas palavras dele. Estou nervoso, não encontro. Ele disse assim, olha: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, trabalhavam, estudavam, projetavam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, na loja, na fábrica, no escritório. Uma será tomada, outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, ou que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como nos dias de Noé, todo mundo atarefado, todo mundo cuidando das suas coisas, cuidando da sua vida. Jesus faz essa comparação. E de repente, duas pessoas que vão pelo caminho, ou seja, trilham juntos, planejam juntos, talvez sejam marido e mulher, talvez sejam patrão e empregado, sócios de uma empresa, que caminham juntos. Um é tomado, outro é deixado. Marido, mulher. Aí de repente, aquele marido cínico, adúltero, vê que a mulher não está mais. Aquele colega seu de trabalho, que zomba, que faz chacota da sua fé, de repente ele vê que você não está mais. E Jesus disse: vai ser como ladrão. Para quem vai ser como ladrão? Para quem fica, não para quem é levado, para quem fica. Quem perceba que aqueles não estão mais com ele, para estes, Jesus veio como um ladrão. Então há uma coisa aqui que você e eu precisamos trazer de volta para o nosso dia. Não para andarmos com a cabeça fora do dia a dia, não. É para viver com intensidade o nosso dia a dia, mas com uma perspectiva da eternidade. É saber que é verdade, que as suas necessidades têm que ser supridas, porque você tem contas para pagar, porque temos que trabalhar, porque se não for assim, e aí estão os problemas do dia a dia, e também buscar Deus para que nos ajude a resolver esses problemas, mas não unicamente focados nisso, para depois dizermos: olha como Deus é maravilhoso, me ajudou nesse problema, me solucionou tal situação, mas com uma visão bifocal, sabendo, como disse o Rema 2015, que é tolice sacrificar os tesouros dos céus pelas riquezas deste mundo, unicamente pelas necessidades supridas, pelos problemas resolvidos da parte de Deus, ou pelo nosso próprio esforço, que tem algo a mais. E isto vai nos transformar em pessoas meio malucas, doidas, loucas, como diz o texto que eu li. Porque como levar isso aos nossos professores? Como levar isso a essa mentalidade essa mente tão tecnológica em que se vive hoje? Ao tipo de filmes, de matérias que se leem, até na hora de votar. Parece que a nossa grande esperança é fulano de tal, governo tal, partido tal. E perdemos a perspectiva de um governo final, definitivo, de algo perfeito, de um reino, que hoje esse reino habita em você, mas que quando Jesus voltar, você o habitará em plenitude e em perfeição. O apóstolo Paulo, ele continua na linha dessa maluquice. Eu estou usando essa palavra, desculpe, tá? Mas é porque Jesus disse que é uma loucura. A Bíblia diz que é uma loucura. E talvez a razão pela qual eu estou usando é porque nós estamos certinhos demais, vivendo corretinho demais, acomodando-nos ao que nos impõe lá de fora. E como igreja, nós perdemos e nos calamos
e não temos essa perspectiva, porque estamos acomodados a viver do jeitinho que estamos dizendo que devamos viver. Talvez precisemos, a partir dessa ceia, assumir um pouco mais essa loucura, que Paulo disse, a loucura da pregação do Evangelho, a loucura da cruz. E o apóstolo Paulo disse umas palavras também esquisitas, mas que tem a ver com isto. Afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A gente que fala tanto em corrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. Por quê? Dormir, está falando da morte. Quando Jesus voltar, alguns estarão vivos, outros já terão morrido, mas seja de uma ou de outra maneira, esse encontro se dará. E ele está falando tanto para aqueles que já morreram, como para aqueles que estarão vivos, e está fazendo uma afirmação, que esse dia chegará. E a razão de falar aqui agora é porque Jesus, porque a Bíblia diz que quando comamos deste pão e bebamos deste cálice, nós estaremos fazendo essas duas coisas: estaremos anunciando a morte do Senhor e estaremos dizendo que Ele voltará. Transformados todos seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Me diga se não é uma loucura essa linguagem. Me diga se não é uma loucura você pensar e falar dessa maneira e se expressar dessa maneira lá fora. Me diga. E o que acontece é que nós não acreditamos muito nisso, ou então acreditamos, mas nos calamos. Mas a loucura da pregação do Evangelho precisa dessa loucura expressada. Creiam ou não creiam, nos deem crédito ou não, achem que sejamos sérios ou não. Por isso eu digo, estamos arrumadinhos demais, estamos comportadinhos demais, estamos politicamente corretos demais, acomodados e tomando a forma para que lá fora não nos taxem de perturbados, de loucos, falando esse tipo de coisas, aguardando uma... Já pensou? Esse corpo vai se transformar em um corpo glorioso? Que isso? Só se for aquele negócio virtual que vocês, né? Aparece lá. Bom, se os homens já fazem isso, se hoje é possível já se transportar. Vi uma reportagem de uma pessoa em um país sendo tratado por um médico de outro país, por tele não sei o que, e já estava falando e tratando, até exames já podem ser feitos. Imagine que o homem pode fazer isso e se gloria, e nós nos calamos, porque pensamos que isso é uma loucura, como se Deus não pudesse fazer isso. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. A coisa não acaba assim. Você está ficando velho. Você, eu não. Esse corpo seu, malhadinho, está ficando apodrecido cada vez mais, mas nem que você não queira. É claro que você vai cuidar. Não estou dizendo que não.
Claro que cuida desse corpinho, mas nem que você não queira, ele vai se deteriorando a cada segundo. Mas está escrito que esse corpo seu, que a cada dia se corrompe, isto é, se deteriora mais, vai ser revestido de imortalidade, vai ser revestido de incorrupção. Gente, não é gloriosa essa mensagem? Não é gloriosa essa esperança? Não é algo que não deveríamos publicar aos quatro ventos? E também não será algo que perdemos de vista diante do dia a dia para comer, comprar, ganhar dinheiro, prosperar e ter êxito e fazer coisas que precisamos? E quando este corpo corruptível, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Diga: volta, Jesus, volta. Volta. Mas ainda não, porque eu preciso. A Bíblia diz que o Espírito e a igreja dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja deveria estar assim ansiosa, dizendo: vem, vem logo. Mas a maioria da igreja diz: não vem ainda, não preciso, não sei o que, tenho que comprar minha casa, tenho que comprar meu carro. Já pensou ir virgem para a eternidade? Tenho que casar. Tem coisas que eu não vivi. E quando esse corpo se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que por meio do nosso Senhor, melhor dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que por mim morreu, ressuscitou, foi aos céus e voltará. Graças a Ele me dá a vitória, para que eu tenha um cântico final. Já disse aqui, é bom lembrar, eu conversei com Augusto Cury, e ele me disse algo que tem a ver com isso aqui. Você sabe que Augusto Cury é um dos cérebros mais brilhantes que hoje o Brasil tem. E ele disse assim para mim: fiz pesquisa para provar, sendo ateu, que é burrice e ignorância crer no que o Evangelho fala sobre Jesus. E fui estudar, porque a teoria dele como psiquiatra é sobre a inteligência humana, do cérebro, e tem uma teoria já estudada em várias faculdades no mundo inteiro. Ele disse, e comecei a estudar Jesus para argumentar. Bom, com base, tá? O Evangelho diz isso, o Evangelho diz isso, o Evangelho diz isso. Olha aqui, uma burrice. Uma burrice acreditar nessa história. Ele disse: quanto mais eu estudava a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos, os evangelhos, mais eu me convencia de que era uma história que uma mente humana não poderia inventar. Mas ele chegou ao ponto e disse assim: mas o que fez com que eu me decidisse e abraçasse a fé e reconhecesse Jesus como meu Salvador e Senhor, é porque eu vi que Ele era, para mim, a única solução para a solidão absoluta. E eu lhe perguntei: o que é a solidão absoluta? Ele disse: é o momento em que a pessoa se depara com a morte. Nesse momento,
Pode estar pai, mãe, filhos ao redor, te amo, te amo. Naquela hora, meu irmão, é só você e ela. Acabou. Acabou. Solidão absoluta. A gente também perde de vista isso às vezes, no dia a dia, no querer ganhar, comprar, viver. Aí eu lembro desse texto, porque está escrito que nesse dia, quando Jesus voltar, você vai cantar e dançar em torno da morte e da sepultura, com o cântico da vitória, dizendo: onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E isso é uma figura. O grego desenha algumas figuras. É como se fosse dado a você naquele dia um cálice. E esse cálice terá dentro, não vinho, nem água, nem Coca-Cola, mas morte. E você vai pegar a morte e vai beber morte, e a morte não vai lhe fazer nada. E você vai dizer: cadê a vitória da morte? Tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Dou graças ao Senhor Jesus Cristo, que me dá a vitória sobre a morte. Pode aplaudir? Então talvez estejamos vivendo um evangelho muito interesseiro, muito apegado a nós mesmos, e estejamos precisando dar uma sacudida e ficar um pouco mais enlouquecidos com essa loucura da pregação. E eu tenho alguns textos aqui, mas já não dá mais. Mas é suficiente, não acha? É suficiente. Aí você e eu ficamos pensando: como fazer? É mais provável, aí já vem um entendimento, pelos indícios, por exemplo, a pregação do Evangelho do Reino no mundo inteiro, para que essa volta aconteça, é mais provável a gente morrer hoje do que Jesus voltar amanhã. Mas seja de uma forma ou de outra, o melhor é estar preparado para morrer. É disso que Augusto Cury fala. A solução para a solidão absoluta, estar preparado para esse momento. Porque estar preparado para esse momento significa que se eu partir antes dele voltar, a mesma coisa vai acontecer do que aconteceria quando ele voltasse. Que se eu partir agora, eu chegaria e dissesse aqui para ele: ah, Jesus, eu cansei de esperar, eu vim melhor, eu mesmo vim. Eu vim sozinho. E se você estiver preparado para a morte, me diga, para o que você não estará preparado? Me diga. Então a morte não tem que nos apavorar tanto quanto nós ficamos tão apavorados. Eu não faço média não, mas a minha mulher sabe o quanto eu amo a morte. Às vezes ela me repreende, porque ela diz: sai. Porque eu digo assim, às vezes me dá uma sensação de que eu vou morrer, e é tão gostoso, tão lindo isso, tão bom isso. Tem uma vez que diz: ora por mim. Eu disse: para quê? Para eu morrer. Vamos fazer aqui uma campanha de 15 dias para você morrer, que tal? Ir para o céu logo? Está doido, hein? A solidão absoluta nos apavora, porque acreditamos nessas coisas sem acreditar nelas. Abraçamos porque, poxa, claro, é a Bíblia, como que eu vou dizer que não? Mas no fundo a gente não abraça e não crê nelas para valer.
O que deveríamos fazer enquanto isso não acontece? Deveríamos estar preocupados com os outros, mais do que conosco, mais do que com nós mesmos. Em vez de você e eu ficarmos preocupados, e quando devemos estar preocupados, porque por esse mundo, isso que anunciamos, a morte do Senhor até que Ele venha, nós estamos vendo as pessoas irem para o inferno. Nós estamos, mensagem que se perdeu, isso já não se fala mais nada. Eu acho que o crente nem crê no inferno mesmo mais. Eu acho que algum de vocês nem crê que isso existe mesmo. Tem tanta teoria, tanta tecnologia, tanta computador, tanto não sei o que, tanto jogo, tanto programa, que já nem se acredita mais nisso. E deveríamos ter uma loucura, a loucura da vivência desse reino aqui e agora, até o momento em que esse reino se manifestar em plenitude, e até lá, sermos loucos, malucos, com essa mensagem louca da pregação do Evangelho. Quem dera que nós fôssemos. Existe um museu em Atlanta, nos Estados Unidos, o Museu da Coca-Cola. E lá aparece um painel de um controle que eles têm de cada Coca-Cola que se vende no mundo. Olha a paixão, olha a loucura, olha o envolvimento, olha a intensidade. Porque o plano deles é colocar uma Coca-Cola em cada mão de um ser humano, de todo ser humano. Parece que uma Coca-Cola é mais importante que a vida eterna, de acordo com a importância que você e eu damos à mensagem da loucura da pregação do Evangelho. E aparecem vídeos de navios carregados de caixas e caixas de Coca-Cola, caminhões carregados de caixas e caixas de Coca-Cola, barquinhos, canoas com Coca-Cola entrando nas matas da floresta, burros carregando Coca-Cola entrando nos penhascos, porque eles dizem: a humanidade toda tem que beber Coca-Cola. Todo ser humano tem que ter uma Coca-Cola na mão. Por que nós não temos essa paixão com o Evangelho do Reino? Por que nos falta essa paixão? É verdade, quando Jesus voltar, e o céu, e a eternidade, e o inferno. Se é verdade, as pessoas estão indo para o inferno, estão aqui ao nosso lado, a gente nem se importa. Porque parece que uma Coca-Cola é mais vital do que Cristo na vida das pessoas. Olhando com perspectiva correta a volta de Jesus, precisamos ser tomados por essa loucura e dizer: vamos levar isso. Quem está comigo precisa receber essa loucura, ser contagiado, ser envolvido por essa loucura. E deixe que te chamem de louco, de doido, de maluco, de doente. Quem ensinou isso foi o Senhor Jesus. E assim não vamos participar. Uma coisa é verdade: Jesus Cristo está voltando. Quando eu digo está voltando, não digo amanhã, estou dizendo quando. Em vez de dizer está voltando, melhor dizer talvez Jesus voltará. Isso não é doutrina, isso é um evento. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu queria que nesta hora você pensasse se os executivos da Coca-Cola têm um produto mais sério
mais importante, mais vital para a humanidade do que o produto que a igreja tem para apresentar à humanidade. Quem sabe dizer: Senhor, transfere um pouco dessa paixão e dessa ousadia que os executivos da Coca-Cola têm. Transfere para nós, porque estamos vivendo de uma forma muito tranquila, muito certinha. Mas nesta manhã, Espírito Santo, a palavra do Senhor diz: o Espírito e a igreja dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. E nesta hora, Senhor, eu oro para que todos os que estamos aqui sejamos tomados por essa insensatez. A insensatez do Evangelho. Insensatez para as mentes naturais, para os intelectos que se dedicam exclusivamente ao cuidado da vida. Insensatez para uma sociedade totalmente envolvida com princípios e valores humanistas, mas que para nós não é insensatez. Para nós é o poder de Deus para salvar o homem. Por isso, nesta noite, nesta manhã, queremos sair contagiados por essa loucura. A loucura da cruz, a loucura da pregação do Evangelho. Essas coisas tão incompreensíveis para a mente natural. Que Jesus volta, que este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que este corpo mortal se revestirá de imortalidade, que dançaremos em torno da morte e cantaremos em torno do túmulo. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Obrigado, Senhor. Ao participar desta mesa, não queremos tomar com medo, não queremos ser tomados por angústia, por ansiedade, mas por alegria, por uma expectativa, por uma esperança viva. Como igreja, com uma esperança viva, que olhemos para esse dia com alegria, que esse toque dessa trombeta seja um toque de vitória, de triunfo, que nós aguardemos com expectativa confiante. Aqui nesta manhã, se você está aqui, e esta palavra foi para você, e você está fora, você está inseguro, você está ansioso, amedrontado, se isso for verdade, se isso vier a acontecer, eu lhe digo que vai, mas existe uma maneira de você estar seguro para isso. É a perfeição de Cristo, é a perfeição do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Até lá, você e eu vamos cometer muitos erros. Até lá você e eu vamos, na nossa imperfeição, patinar muitas vezes. Mas Jesus dirá para você e para mim: você me custou um alto preço. Você é caro demais para eu deixar você aqui. E esse preço que é a garantia. A despeito de tantas imperfeições que vão nos acompanhar até aquele dia, nós vamos estar dispostos a manifestar na maior densidade possível esse reino que em parte já conhecemos
e que em plenitude viveremos quando Jesus voltar. Então entregue-se a Jesus nesta manhã. Faça-o aí agora onde você está. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, eu Te recebo e Te confesso Senhor da minha vida e meu Salvador. Diga isso. Tome essa decisão nessa hora. Se você está fazendo essa decisão, aí onde você está, levante a sua mão direita. Vamos orar juntos. Vamos dizer, ninguém precisa abrir os olhos. Se no momento de espetáculo que você tenha que ver qualquer coisa, se um momento seu pessoal com Deus, talvez você frequenta os cultos da igreja há muito tempo, talvez nasceu no lar evangélico, mas essa realidade não é uma realidade para você. Faça dessa realidade sua agora. Não brinque de igreja, não brinque com Deus, não brinque de ser evangélico. Tome essa decisão agora e diga: Jesus, eu quero andar, eu quero viver o meu dia a dia manifestando quem Tu és, buscando-Te, porque eu Te amo e Te quero. Eu sou um imperfeito que Te ama. Eu sou uma pessoa que tem tantas deficiências, mas que é apaixonado por Ti. E não abro mão de Ti. Me ajuda a caminhar e a continuando até esse dia, seja que eu partir ou que Tu retornes. Tome essa decisão agora. Faça-o com a seriedade de um evento que não é uma historinha, que não é algo que se escreveu em livros apenas. Saiu da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse dia surpreenda como ladrão a quem ficar, mas que não surpreenda a você, porque você irá, porque você será tomado, você será tomada. E é assim que participamos da ceia. É isso que a Bíblia diz: participamos deste pão e deste cálice e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Com esta ceia estamos dizendo: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Cremos nesse dia. Obrigado, Senhor. Dê graças ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore por essa bendita esperança. Adore por essa bendita esperança. Adore e viva a sua vida, seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no carro, no seu dia a dia, dizendo: Senhor, Maranata, eu sei que Tu voltas. E não vou, como diz o Rema, não vou sacrificar os tesouros do céu pelas riquezas deste mundo. Se a riqueza, o êxito, o sucesso deste mundo me privar desses tesouros, eu abro mão deles. Ou delas, das riquezas. Assim vamos participar. Consagramos ao Senhor cada pão, cada cálice que será tomado aqui nesta hora. Eu convido os pastores, o profeta Alfredo, venham aqui, peguem as bandejas, peguem o pão, ofereçam para as pessoas. Mas você pode vir aqui e vinha e volte para o seu lugar se você quiser. Fique por aqui enquanto participamos, mas não deixe de participar. Estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estaremos dizendo: somos um povo que crê nessa loucura. É impossível ser um verdadeiro discípulo de Jesus sem crer nessa loucura do Evangelho, nessa loucura da cruz. Vamos participar. Você pode vir. Pode vir.